Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A gente está aqui hoje para mais um evento do nosso mês da carreira, na verdade, o último, e hoje a gente vai falar sobre dicas para ser aprovado em uma entrevista de emprego. Antes da gente começar o nosso evento de hoje, tem algumas recomendações para poder dar para vocês, né? Como a gente faz toda semana. Vou pedir para que, por gentileza, vocês desliguem as câmeras para que a nossa conexão fique um pouco mais tranquila. E se puder, também desligue os microfones para não dar nenhuma interferência quando a Tainá estiver falando. Quem não estiver escutando bem, pode colocar o fone de ouvido. Vocês podem fazer perguntas no chat enquanto a Tainá estiver fazendo a palestra dela. Então, na parte superior aqui do Google Meet, vocês vão fazendo as perguntas. Não deixe para fazer no final, não. Vai fazendo ao longo do que ela estiver falando, para a gente não perder o time, mas no final a gente faz todas essas perguntas para ela. Quero lembrar vocês também que esse evento vai ter emissão de certificado, que vale hora de atividade complementar. No final do evento, a gente vai colocar aqui no chat também o link. É só vocês entrarem, colocarem nome, sobrenome e e-mail de vocês, que nas próximas semanas vocês já estarão recebendo o certificado. Quero fazer um aviso para vocês também importante. A gente quer divulgar que a monitoria de laboratório está aberta de ciências contábeis. Então, vocês podem entrar lá no site da monitoria, pelo próprio IDUF, vocês conseguem entrar no site da monitoria e vocês podem fazer a sua inscrição lá. O único pré-requisito, na verdade são dois pré-requisitos, vocês precisam estar inscritos em alguma disciplina, agora para 2020.1, e vocês precisam já ter cursado a disciplina de informática, que vocês fazem no primeiro período, que é informática aplicada à administração, e ter tirado uma nota acima de 7. Então, façam, é uma monitoria bastante interessante, vocês vão aprender não só a lidar com outros alunos, como também a mexer em um sistema de contabilidade, o que é muito importante para processos seletivos, vai ser um diferencial na carreira de vocês. Vocês já aprendendo isso desde o começo da faculdade, mesmo quem não tiver no começo, já tiver no final, vai ser um diferencial. O professor utiliza um sistema chamado Alterdata, que é muito utilizado por escritórios de contabilidade aqui da região, não só da região, do Rio, de São Paulo também, é um programa bem famoso, um sistema bem famoso. Então, é uma oportunidade para vocês. Vocês ganham bolsa, né? A bolsa é de R$ 400, não é muita coisa, mas também já ajuda. Então, se inscrevam lá no site da monitoria, tá? Quero dizer que esse evento ele é promovido pelo projeto de extensão NAC, Núcleo de Apoio à Carreira, cujo professor Arlindo é quem coordena, que está aqui presente. Obrigada, professor. E eu, professora Mariana, faço parte também desse projeto. A gente visa estimular os alunos dentro da carreira de contabilidade. Quero agradecer também ao Centro Acadêmico de Ciências Contábeis, que está sempre ajudando a gente na divulgação desses eventos. Agradecer também ao Departamento de Coordenação de Ciências Contábeis, que nos ajuda, e a toda a nossa equipe do NAC também, que está aí ajudando muito a gente na criação desses eventos e tudo mais. Como vocês já sabem, o mês de agosto foi o mês da carreira aqui no nosso curso de Ciências Contábeis. A gente está fazendo evento toda semana para poder ajudar vocês, de alguma forma, nos processos seletivos, a entrar na carreira de Ciências Contábeis. Hoje vai ser o nosso último evento. Na primeira semana a gente falou sobre Prezi, depois a gente mostrou para vocês sobre LinkedIn. Semana passada a gente mostrou como montar um currículo e agora, depois que o currículo de vocês já está pronto, o que eu faço na entrevista de emprego? Passei, o que eu vou fazer, o que eu vou responder? E para isso a gente vai ter a Tainá Nazaré dos Santos, que vai mostrar aqui para gente essas dicas do processo seletivo. A Tainá é bacharel em psicologia, com ênfase em gestão pelo Centro Universitário de Barra Mansa. É pós-graduando em gestão organizacional de pessoas pelo Centro Universitário de Volta Redonda e trabalha na área de RH há 5 anos com foco em recrutamento e seleção. Então, Tainá, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, tá? A gente aqui Eu que da UF está muito agradeço. feliz de ter você aqui. E, por favor, fica à vontade, quando você quiser, pode começar. Eu que agradeço, porque é um assunto assim que eu amo. Nossa, eu amo falar disso, então eu que fico muito feliz, né? É a primeira vez que eu vou estar conversando com o pessoal da UF, eu já fiz esse projeto em alguns outros lugares, e vai ser a primeira vez na UF, então estou muito feliz, porque eu adoro estrear coisas novas. Só me fala se está aparecendo direitinho a apresentação. Sim, tá ótimo. Então tá.
Bom, gente, eu vou estar trazendo aí algumas dicas, né? O pessoal me pergunta muito, igual a Mariana mesmo falou, me ligaram, já entreguei o currículo, e agora? Né? O que eu vou fazer lá na entrevista? O que eu vou falar? O que eu tenho que falar? Né? É um verbo que as pessoas perguntam muito. O que eu tenho que falar? E com isso, né, eu comecei a fazer esse projeto de alguns outros lugares, e aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam indo para a entrevista sem entender, assim, em que território elas estavam pisando, né? As pessoas estão achando que o fato de elas serem aprovadas não, serem chamadas para fazer entrevista, significa que elas já foram aprovadas, né? Que elas já vão conseguir a vaga. Me ligaram para fazer entrevista, então é porque a vaga é minha. E não é assim, né? Algumas pessoas também acham que o fato dela chegar lá vai ser só ela que vai ser entrevistada. Então também não é assim. Eu até trouxe aqui, eu coloquei essa fala aqui, que a gente está num momento de mais procura de trabalho do que gente oferecendo trabalho. Ou seja, só tirar o fone aqui. Significa o quê? Que antes eu tinha 5 pessoas concorrendo comigo para uma vaga, e aí agora, com esse momento de pandemia, onde tem muita gente desempregada, eu tenho 20 pessoas concorrendo comigo. Imagina, né? Então, quando a gente vai fazer entrevista, o selecionador, ele pode gostar da gente de cara, assim, ele aprova a gente, mas isso não significa que a gente vai ser aprovado para a vaga, sabe? Às vezes não, é certo que ele não vai te dar resposta ali na hora, porque ele vai querer comparar com outras pessoas. Então, por mais que ele goste de você ali na hora, ele vai querer ver outras pessoas para ele comparar, porque agora tem muita gente querendo emprego, tem mais gente procurando emprego do que gente oferecendo. Então, ele tem ali uma gama de opções, né, para ele escolher. Então, ele é igual numa loja, né, que a gente vai na loja, tenho, sei lá, R$ 100 para comprar uma roupa, e eu gosto de uma roupa, mas eu vou querer olhar as outras, né, para comparar e ver se é aquilo mesmo que eu quero. Então, o fato dele gostar de você ali na hora não significa que você vai ser aprovado, mas você tem que fazer de tudo para que ele goste de você. E aí, como que você faz isso? Como que você faz ele gostar de você? Eu vejo muita gente fazendo, antes de ir para a entrevista, faz aquela pesquisa, né? O que ela vai me perguntar? Quais são as maiores perguntas que se fazem na entrevista de emprego? O que eu tenho que responder e tal? E faz aquele Google, né? Eu vou dar, a melhor dica que eu posso dar para vocês nesse sentido não façam isso, no sentido de não vai na resposta. Você pode ver a pergunta, sabe? Pesquisa a pergunta. Quais são as maiores perguntas? Até pode, mas não pega a resposta pronta. É a pior coisa que vocês podem fazer. Por quê? Porque vocês vão ser iguais aos outros. Imagina, você tem ali 20 pessoas concorrendo com você e todo mundo vai ter aquela resposta pronta, sabe? E você vai ser só mais um que vai responder a mesma coisa. No caso, você tem que ser o diferente. Igual a Mariana falou ali, né? Tem que ter um diferencial. É exatamente isso. Você tem que ser o diferente daquele grupo, porque é muita gente. O próprio selecionador, ele não consegue decorar todos os nomes ou todos os rostos. Por isso que ele faz anotações ali na hora, né? Que aí ele vai ver as anotações e vai lembrar. Mas tem um ou outro que ele lembra de cabeça, porque de alguma forma aquela pessoa chamou a atenção dela. E aí ele teve um diferencial, a ponto de ter um lugarzinho separado na memória dele, sabe? Então, igual eu vejo, tem uma pergunta na entrevista que sempre tem a mesma resposta, é incrível. Que é uma pergunta que é fato que vão fazer. Qual o seu maior... Me fala um defeito seu, um ponto de melhoria seu. É uma pergunta que sempre faz, é um fato isso. E aí, toda vez que fazia essa pergunta, recebia de resposta assim: eu sou perfeccionista. Fato. Eu perguntar isso para 10 pessoas, 9 respondiam isso. Sou perfeccionista. Sou perfeccionista. Sou perfeccionista. E eu achava engraçado porque
a grande maioria falava que era perfeccionista, sendo que isso é uma característica que pouca gente é, sabe? A conta não batia. Aí eu virava e perguntava assim, mas por que você é perfeccionista? Aí a pessoa já quebrava, né? Ficava, então, porque quando você pega a resposta pronta, você vai com a resposta, mas não com a justificativa. Você nunca sabe o porquê, né? E aí a pessoa ficava, é porque eu gosto de tudo certinho, não gosto de nada errado. Gente, mas assim, quem que gosta, né? Quem que gosta de coisa errada? Então, assim, isso não é ser perfeccionista, isso é ser normal, né? Então, o que é perfeccionismo, por exemplo? Já que todo mundo responde, o que é perfeccionismo? É uma pessoa que ela faz o serviço, né? Ela faz uma tarefa ali, e aí quando ela termina de fazer, ela refaz. E aí, quando ela termina de refazer, ela refaz de novo. Porque ela sempre acha que vai ter alguma coisa que ela pode aperfeiçoar, que ela pode melhorar. Ela quer o perfeito. Isso é ser perfeccionista, é fazer uma coisa só, várias vezes, quase que num looping. E quase ninguém assim. Eu vejo pouquíssimas pessoas que são assim. Então, se você é perfeccionista, você pode responder isso, mas responde com mais alguma outra característica, sabe? Não fica só nisso, porque já é uma resposta que ficou muito clichê. E aí ela acaba que não ajuda muito, sabe? Então, quando você vai para a entrevista, você tem que se conhecer muito, muito. Você tem que saber quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, quem é você. Porque você chega lá e dá uma resposta pronta, além de ser muito igual a todo mundo, você ainda parece que você não sabe nem quem é você mesmo. Quem dirá se apresentar para o outro, né? Então, aqui, a gente precisa se destacar. Então, você tem que ser o mais original possível. Você não tem que pegar a resposta dos outros. Às vezes, você vai fazer entrevista com um amigo seu que também está indo, e aí vocês dois ali falam, isso aqui vai ser mais legal se a gente falar. Não, não é assim que funciona. Se os dois falarem a mesma coisa, é capaz de pegar mal para os dois e nenhum dos dois consegue nada, né? Então, você tem que ter um diferencial. Faz uma listinha antes da entrevista, no dia anterior. Faz uma listinha das suas características, suas qualidades, seus defeitos. Faz, porque isso ajuda muito, muito mesmo. E aí, principalmente agora, a gente não, né? O mercado de trabalho, ele tá precisando de gente que saiba fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você ver essa imagem aí, parece um polvo, né? Pessoa com vários braços e tal. Pessoa que calcula, que organiza, que fala bem, que escreve bem, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E aí agora, nesse mundo atual que a gente está vivendo, uma pessoa que não consegue se adaptar a mudanças, não vai muito longe. Você vê, há 4 meses atrás, 4 meses? Acho que 4 meses, né? A gente estava na sala de aula, né? Olha a realidade que a gente estava há 4 meses atrás e que a gente está agora. Isso é porque já tem uns 3 meses que a gente está nisso, né? Então, acho que a mudança mesmo foi em um mês. Em um mês a gente saiu do mundo presencial para ir para o mundo virtual. Assim, olha o tamanho dessa mudança. Aí você imagina aquelas pessoas que falam, eu não gosto de chamada de vídeo, eu só gosto de falar com o cliente cara a cara, eu gosto de apertar a mão do cliente. Essas pessoas, elas não estão tendo mais espaço no mercado de trabalho, porque não tem mais espaço, a pessoa ela tem que se adaptar ao novo atual. Então, você tem que ser uma pessoa que está sempre em desenvolvimento, sabe? Você tem que estar sempre estudando, sempre fazendo curso. Mas eu já me formei na faculdade. Faz outro curso, se aperfeiçoa de alguma forma, porque você tem que estar mudando, sabe? A pessoa que ela fica parada ali, ela não consegue ir muito longe. E o entrevistador, ele olha isso. Então, quando ele vê aquela pessoa que, poxa, a pessoa está fazendo vários cursos, está fazendo trabalho voluntário, está fazendo monitoria, ela fez várias coisas, é porque ela está querendo se autodesenvolver. E essa palavra autodesenvolvimento, ela é muito boa. São pessoas que elas crescem muito rápido. E as empresas querem isso, sabe? Então, você ter essa flexibilidade e se adaptar a mudanças e se autodesenvolver, nossa, você já está aí uns 3 passos na frente já.
E aqui, essa parte aqui, eu costumo dizer que ela é o gabarito do entrevistador. Por quê? Porque o candidato ideal para o entrevistador, né, o selecionador, ele tem 3 características. Assim, de forma geral, né? Primeira, ele tem que ter conhecimento, né? Conhecimento da vaga dele, né? Da função lá que ele vai concorrer. Então, ele tem que ter o conhecimento, que é o saber teórico da função, curso, faculdade, enfim, tudo que ele aprendeu na teoria. Ele tem que ter a habilidade, que é a prática, experiência, sabe? É o saber fazer. É chegar lá e saber manusear, é a experiência mesmo. E, em terceiro, ele tem que ter a atitude, que é o que a gente chama de querer fazer. Ele sabe como faz, sabe fazer o que falta, ele ir lá e fazer. E esse querer fazer, é engraçado que pouca gente acredita quando eu falo isso, mas a atitude é o que mais reprova nas entrevistas. As pessoas acham que é a habilidade, que é a experiência, mas a atitude ela tem um índice de reprovação muito maior. Por quê? Se eu der um exemplo aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 candidatos, o A e o B. O candidato A, ele tem conhecimento, tá? Ele acabou de se formar na faculdade. Ele não tem habilidade, tá? É o primeiro emprego dele, mas igual eu falei, ele acabou de se formar na faculdade, então ele tá indo em busca da primeira experiência dele, então ele não tem experiência na área. Mas ele tem atitude, né? Ele chega na entrevista e ele é aquele cara que ele demonstra que ele quer muito, ele quer trabalhar, aquela pessoa que não tem medo de serviço, sabe? E ele fala, você vê o olhinho dele brilhando quando ele fala dessa profissão que ele escolheu. Esse é o candidato A. Agora vamos no B. O B é o cara que ele tem um conhecimento, tá? Conhecimento teórico, estudou, tem uns cursos lá e tal. Ele tem habilidade, ele tem experiência, ele já trabalha aí um tempo já na função, uns anos, mas ele não tem atitude. Ou seja, é aquele cara que ele tá lá porque ele tem que estar. Se ele pudesse, ele não estaria. Ele se sente mais obrigado a trabalhar, e não porque ele quer trabalhar. Esse cara, se você contratar ele, daqui a alguns meses, ele vai ser aquele funcionário que ele vai dar um monte de atestado, sabe? Ele vai dar uma dor de cabeça, porque ele não quer trabalhar, ele não sente gosto nisso. Ele tá lá porque ele precisa. Então, assim, se você precisar dele para fazer um serviço, sei lá, depois da hora, 1 hora depois, pode esquecer, você não vai conseguir contar com ele. Ele vai arrumar uma desculpa e não vai. Mas ele sabe trabalhar no sentido técnico da coisa. Mas ele não sabe trabalhar com pessoas e nem é uma pessoa que te ajuda muito. Ele só faz o que precisa fazer, sabe? E aí, por que é a atitude que reprova muito? Porque esse candidato A, ou aquele cara que ele não tem, que ele só não tem experiência, mas ele tem atitude, quando ele entrar na empresa, ele vai entrar numa equipe. E essa equipe vai ter um líder, óbvio, e vai treinar ele. Gente, a técnica é aperfeiçoada, técnica é aprendida, mas atitude não, comportamento não. Então, quando você vai fazer entrevista, você precisa demonstrar atitude, você precisa demonstrar que você quer muito aquilo, sabe? Porque isso, ou você tem, ou você não tem. Ninguém pode colocar isso para você, ninguém pode te dar atitude, ninguém pode te ensinar a querer trabalhar. Mas as pessoas podem te ensinar o serviço, a técnica é ensinada. Então, para essa vaga, o candidato ideal é o A. Ah, mas ele não tem experiência, mas ele aprende. Agora, a não ser, por exemplo, tem algumas vagas que a gente olha lá, precisa de, sei lá, 2 anos de experiência na função. Por que isso acontece? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro motivo é que, às vezes, não tem ninguém fazendo serviço lá e precisa de alguém já para começar, porque simplesmente não está acontecendo esse serviço nessa empresa.
Então não vai dar tempo de aprender, a pessoa já tem que chegar fazendo, porque o serviço já está até atrasado. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que isso acontece muito em empresas pequenas. Por quê? Porque não tem uma equipe, sabe? Empresa pequena é mais ou menos assim, uma pessoa faz cada função, sabe? Ela é responsável pela função dela, não tem uma equipe grande. Então, ela não vai ter ninguém para ensinar ela. Então, ela precisa já ter experiência, porque ela vai entrar e vai ficar sozinha ali, ou ela sabe fazer, ou o serviço não vai acontecer. Agora, empresa média, empresa grande, já trabalha em equipe. Então, a pessoa entra e vai ter alguém para treinar ela ali. E as empresas gostam de treinar funcionário, porque a empresa acaba moldando, né? Ele de acordo com as normas dela e tal. Então, a empresa gosta muito disso. Funcionário acaba se sentindo mais prazeroso, né? Ele gosta mais, ele vê a carreira dele subindo, ele vê futuro. Então, assim, todo mundo sai ganhando. Então, é mais provável, sim, que o candidato A seja aprovado para essa vaga, a não ser que seja um desses casos que eu falei que já exige experiência. Mas aconteceu uma vez de um rapaz, ele foi fazer uma entrevista e era uma, não lembro, não sei se era eletricista, era uma vaga assim. E aí ele era exatamente igual ao candidato A, ele tinha tudo, menos a experiência. Mas ele queria muito. Nossa, assim, era se eu ouvia ele falando, dava vontade de se abraçar ele, sabe? Porque ele passava um amor por aquilo. E aí, só que ele não tinha experiência. E nessa vaga em específico, era alguém que era para consertar alguma coisa que tinha dado um problema lá. Então tinha que entrar. É porque já tem mais um ano dessa vaga, por isso que eu não lembro dos detalhes. Mas eu lembro desse menino. E aí tinha que ser alguém que já entrasse para consertar e tal. E quando ele foi fazer a entrevista, tinha mais três ou quatro pessoas com ele. E os outros eram muito mais experientes que ele. Mas aí ele falava o que ele queria, nossa, como que ele queria e tal. E aí tinha um gestor comigo que foi muito transparente com ele. Ele falou assim: olha, para essa vaga, eu gostei muito de você, só que para essa vaga eu preciso de alguém que já saiba fazer, porque vai ter que consertar um problema. Então a pessoa tem que saber fazer, e vai ser a pessoa sozinha lá. E aí esse menino ele falou assim: ah, não, eu entendo perfeitamente e tal. Mas assim, quando eu me candidatei para a vaga, isso o menino falando, quando eu me candidatei para a vaga, eu já sabia que eu não tinha experiência necessária, mas eu vim aqui para me apresentar e falar assim que eu aceito o que vocês tiverem, porque eu sei que eu acabei de me formar no técnico em elétrica, mas me falta experiência, então provavelmente eu não vou conseguir um emprego de eletricista. Mas se você tiver, sei lá, um ajudante de elétrica, alguma coisa assim, para eu pegar a experiência, eu só quero entrar lá e de lá eu faço a minha carreira, eu quero viver esse mundo de dentro, eu quero conhecer como funciona. E ele falava assim, sabe? Eu fiquei assim olhando para ele, e o supervisor olhando, só faltava ele chorar, sabe? Parecia até um pai olhando para o filho, assim. E aí eu lembro que ele não conseguiu essa vaga, né, exatamente por causa dessa questão da experiência, mas esse supervisor, ele encasquetou com o menino, ele encasquetou, que ele cismou que ele queria aquele menino, e aí passou uma semana, mais ou menos, ele foi numa outra área, que era lá para a CSN, ele foi numa outra área e arrumou uma vaga que seria não é ajudante, era auxiliar técnico, que seria o ajudante ali desse eletricista, né? E aí conseguiu essa vaga, abriu uma vaga, mas ele falou assim: eu não quero que faça o processo seletivo, eu quero aquele menino, sabe? Por quê? Olha só como que esse menino conseguiu um diferencial, né? Só pela atitude. Ele se destacou. Ele não conseguiu aquela vaga que ele queria, mas ele se destacou a ponto do supervisor mover montanhas para colocar ele lá dentro de alguma forma. E aí ele entrou como auxiliar, e quando foi uns 9 meses depois, eu recebi a vaga
que era de auxiliar técnico. Falei assim, ué, mas e o menino? Será que ele já saiu e tal? Liguei pro supervisor. Quando eu liguei para ele, eu falei assim, mas essa vaga aqui é para quem? Aí ele falou assim, é para substituir o fulano, porque ele vai ser promovido. Olha, tipo, 9 meses. Ele entrou e ele foi promovido para aquela vaga que ele concorreu lá no início, que ele não foi aprovado. Então, assim, tudo por causa de atitude. Ele não tinha experiência, mas o conhecimento também teórico, ele tinha, mas é uma coisa que você sempre vai atualizando, sempre vai aperfeiçoando dentro da empresa, mas ele tinha atitude, né? Ele não tinha medo de serviço. Chegou lá, parece que ele se destacou lá na equipe também, sabe? Que aí eu já não acompanho muito lá dentro, mas ele se destacava lá, o pessoal sempre chamava ele para ajudar, precisava de alguma coisa, ele era o primeiro que o pessoal pensava. E aí, ó, só o cara só anda para cima. Então a atitude, se você demonstra atitude, nossa. Inclusive, nas entrevistas, tem uma pergunta que é certo que eles vão fazer. Eles geralmente fazem mais no final da pergunta, da entrevista, que é assim, por que a gente deve te contratar? É um fato que vão te perguntar isso, é um fato. E essa pergunta é exatamente visando a atitude, sabe? É uma pergunta que já é totalmente voltada para a atitude. Por que você merece essa vaga? Por que a gente deve te contratar? Aí sempre tem uns indivíduos que respondem, porque preciso trabalhar, né? Tô desempregado, tenho filho para criar, aí a gente tá aí na luta, eu preciso trabalhar. Isso que ele responde. Aí a gente fala assim, então a gente deve te contratar porque você precisa trabalhar. Aí ele já fica meio assim, aí ele não sabe o que responder. Porque nessa hora, gente, com essa pergunta, é hora de vender o peixe de vocês. É hora que você tem que falar todas as suas qualidades. Claro, qualidades que sejam inerentes ao cargo, né? Não é você chegar e falar, eu danço muito bem. Não tem nada a ver. É você chegar e falar, olha, eu sou organizada, eu, eu eu tenho experiência de outras empresas que eu posso estar agregando aqui na empresa, trazendo um ar novo, ao mesmo tempo que eu vou estar aprendendo muito com vocês, eu tenho muita vontade de vivenciar isso daqui, de conhecer essa empresa, eu quero crescer com a empresa, fazer com que a empresa cresça comigo. E assim, fala todas essas qualidades, sabe? Você é uma pessoa proativa, você não tem medo de serviço, você pega e faz antes que a pessoa mande você fazer, você tem iniciativa. Então fala. Principalmente porque a entrevista é uma coisa que eu vejo muito que as pessoas têm medo de falar na entrevista. E a entrevista ela é uma conversa, sabe? Então quanto mais você fala, melhor. Quanto mais você fala, mais demonstra que você é comunicativo, você se comunica bem e ao mesmo tempo você se comunica sob pressão, porque ali é uma pressão, né? Você está sob pressão. Então, poxa, imagina alguém que não fica acanhado assim, de estar sob pressão. Isso é um funcionário perfeito, porque hoje em dia todas as tarefas, todos os trabalhos são sob pressão, todas. Então, assim, se você já consegue ter esse feeling, principalmente quando você entra, o selecionador, ele fala com você ali no início, tipo uma conversa, nossa, tá frio. Você responde, realmente, tá muito frio, eu tava vindo para cá, conversa com ele, sabe? Porque você cria essa conexão. É a mesma coisa que você conversar com uma pessoa que você não conhece e conversar com um conhecido. É muito mais fácil você conversar com um conhecido, porque você já criou um vínculo com ele. A entrevista é a mesma coisa. Então, quanto mais você conversa, mais vínculo você cria e fica mais fácil de você conversar. A conversa é mais fluida, então você se sai melhor, sabe? Então, você não tem que ficar com medo. Não, só vou falar se ele me responder. E aí, se ele me responder, se ele me perguntar. E aí, quando ele pergunta, você responde sim, não, não sei, talvez. Fica nessas monossílabas, sabe? Então, se você fica muito nesse sim, não, por quê? Parece que você não está tão interessado assim, sabe? Então, responde, dá uma resposta completa. Se a pessoa perguntou, você responde sim, por quê? Justificativa, sabe? Fala. E vai falando. E aí ele vai te responder, e você responde de volta, e fica nessa conversa.
E aí, é muito comum, quando a gente é chamado para o processo seletivo, e aí chega lá, você faz uma entrevista, e aí depois de uma semana, mais ou menos, eles te ligam para você fazer outra entrevista. Aí você fica, gente, mas eu já fiz entrevista, por que eles estão me chamando para fazer outra entrevista? Será que é ruim? Será que eu reprovei e eles estão me dando uma segunda chance? Não, na verdade é bem o contrário. Se você foi muito bem na primeira entrevista, é provável que eles vão te chamar para uma segunda entrevista. Por quê? Porque as duas entrevistas, elas estão pegando características diferentes, né? Competências diferentes. Então, quando eles te chamarem para a primeira entrevista, claro que estou falando de uma forma geral, né? A gente tem as suas exceções e tal, mas de uma forma geral, que é mais comum acontecer. Quando eles chamam para a primeira entrevista, eles estão focados no seu comportamento. Então, estão focados assim, quem você é, e não o que você sabe, sabe? Então, vai chegar na entrevista, você vai. Eu escuto muito isso, o pessoal fica falando que virou a noite estudando os termos técnicos e tal. E aí chegou na entrevista, a pessoa ficou perguntando da vida dele, e o que ele estudou mesmo não perguntou muito. Por quê? Porque essa primeira entrevista é comportamento. Tanto é que é muito provável que tenha mais gente nesse dia. Sabe, quando você chegar lá, tenha mais gente para fazer entrevista no mesmo horário que você. Por quê? Primeiro, por causa de dinâmica de grupo. Depois eu vou até falar de dinâmica de grupo. Primeiro, por causa de dinâmica de grupo, então já está todo mundo ali. Segundo, porque eles querem ver como você reage a ficar ali junto com outras pessoas. Igual eu tive uma vez um candidato que ele foi reprovado antes de fazer a entrevista. Só de esperar fazer a entrevista, ele já tinha sido reprovado. Claro que ele não sabia disso, né, na hora. A gente fez a entrevista com ele depois, mas só comprovou que ele ia ser reprovado. Por quê? Porque ele sentado na recepção, junto com os outros candidatos, né? Ele falava, assim, de uma forma agressiva, sabe? Ele causando, assim, na recepção. Ele já não. Parecia que ele já não tinha gostado de uns candidatos e queria arrumar briga com o candidato. Eu não sei bem o que ele arrumou. Eu só escutava, assim, tom de voz, né? Porque eu não estava ali, eu estava na sala. Mas eu escutava o tom de voz dele, sabe? Ele nervoso. Eu fiquei assim, gente. Então, assim, são pessoas que só de você colocar ali junto com um grupo, você vê que ele já perdeu a cabeça. Então, é uma coisa que na entrevista provavelmente não daria para ver, sabe? E um outro fator, quando abre uma vaga, a empresa quer contratar alguém, ela já tem ali os requisitos da vaga, não só aquilo que foi divulgado, mas os requisitos do profissional. Por exemplo, eu quero alguém para essa vaga que tenha um perfil analítico, que tenha um perfil ali focado, centrado, uma pessoa totalmente centrada, mais introspectiva. O gestor, ele pede isso, sabe? Ele descreve como ele quer, ele descreve as características. Então, quando chama para essa primeira entrevista, o selecionador, ele quer ver isso. Ele quer ver se você tem essas características que o gestor pediu. Então, às vezes, você tem tudo ali da vaga, né? Você sabe fazer, você tem experiência e tal, mas você não tem o perfil que ele quer, sabe? Não significa que você seja ruim, só significa que ele quer um tipo de pessoa e você é outro tipo de pessoa. Acontece muito. Então, às vezes, o candidato que tem mais conhecimento não é aprovado por causa disso, por causa de perfil. Então, igual ali, ó, iniciativa, trabalho em equipe, proatividade, são esse tipo de característica que eles vão buscar nessa entrevista. E não tanto a parte técnica. Ele pode até perguntar assim, você sabe mexer com isso? Você já trabalhou com isso? Assim, mas de forma superficial, não vai aprofundar. Nessa entrevista, ele vai ter uma pergunta que, na minha opinião e na opinião de muita gente, é uma das perguntas mais difíceis, que é, me fala sobre você. Nossa, pergunta isso, a pessoa já fica assim, então, e não consegue, porque é muito difícil a gente falar da gente. Mas como que o selecionador vai te conhecer se você não falar? Então, se você não se conhecer, como você vai falar? Então, assim, por isso que eu falo, foi chamado para fazer entrevista, faz uma lista de tudo que você é, quem você é,
Isso quando a empresa não pede para você fazer uma redação sobre quem é você. Faz uma redação aí. Isso quando não pede isso, né? Porque é mais difícil ainda. Mas é a melhor dica, assim, é a maior dica que eu posso dar para qualquer pessoa que vai fazer entrevista. Estuda sobre você mesmo. O que você é, suas características, põe ali, escreve no papel aquelas características que não são tão legais, que você acha que você pode melhorar. Coloca um xizinho ali para você saber e depois para você focar nisso, para você melhorar. Porque até quando você for responder essa pergunta, no sentido daquela pergunta, me fala um defeito seu, um ponto de melhoria seu, você vai responder, olha, eu não sou uma pessoa muito organizada, vou dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa muito organizada. Mas assim, eu era muito pior, sabe? Antes eu vivia na bagunça, hoje não, hoje eu já tô cuidando mais disso, tô prestando mais atenção. É uma hora ou outra que eu vejo que eu deixei alguma coisa espalhada, mas hoje eu vou lá e arrumo, eu tô muito melhor. E eu tô prestando atenção sempre. Então, assim, eu acredito que eu vou conseguir ser uma pessoa organizada aí com o tempo. Então, olha só, você falou uma característica sua, que seria um defeito, mas ao mesmo tempo você já demonstrou que você mudou, né? Que você melhorou e que você ainda está querendo melhorar mais. Autodesenvolvimento. Então, você falou um defeito e se promoveu. Então, assim, por isso que eu falo, não é só responder, é organização. Não, desenvolve isso e sempre demonstra que você está prestando atenção naquilo a ponto de você querer mudar. Porque o sentido dessa pergunta, quando a pessoa te pergunta isso, é exatamente para saber se você se conhece o suficiente e se você se conhece o suficiente para querer mudar, assim, se você se importa o suficiente para você querer mudar essa característica sua. Que às vezes tem gente que é aquilo e não quer mudar, os outros que lutem, os outros que lidem com isso, tem que lidar comigo, eu não estou nem aí para eles. Então, quando ela faz essa pergunta, a pessoa, ela quer saber isso. Se você se conhece e se você muda, se você parece que vai ficar naquilo para sempre, uma pessoa, igual eu falei, se adaptar a mudanças, né? Também é uma característica que muita gente fala, eu não consigo me adaptar a mudanças. Então, assim, se for uma realidade sua, responde, mas ao mesmo tempo tenta mudar, sabe? Porque aquela pessoa que fica parada no mesmo ponto, ela não vai muito para frente. O mundo vai e ela fica para trás. Então, essa entrevista, que é a comportamental, ela prevê isso. Já a segunda entrevista, que geralmente é num outro dia, ela é quando você é aprovado na primeira entrevista. E aí eles chamam para a segunda entrevista, você vai reparar que vão ter menos pessoas, né? Já foi meio que funilando ali, vão ser menos pessoas, ou vai ser só você, porque aí já marca por horário. E aí, lá dentro da entrevista, vai ter geralmente duas pessoas te entrevistando ou uma outra pessoa te entrevistando. Essa outra pessoa provavelmente vai ser o seu supervisor, o seu chefe, a pessoa que vai trabalhar diretamente com você. E aí, nessa entrevista, sim, é para ver o que você sabe, a parte técnica da coisa. Então, assim, vai precisar de inglês. Como você sabe falar inglês? Você sabe falar inglês? Até que nível? E aí, treina, conversa ali com você. Você trabalha com TI, qual programa que você sabe mexer? Com qual programa que você mexia? Você sabe mexer na ferramenta tal? É uma parte muito mais técnica. Então, eu até costumo falar com o pessoal, para a primeira entrevista, você estuda quem você é. Na segunda entrevista, você estuda a sua função, a sua profissão. É óbvio que acontece, às vezes, da empresa fazer os dois num dia só, né? Faz uma entrevista só, abrangendo as duas áreas. Mas aí é geralmente porque é uma vaga muito urgente, sabe? Ou então porque você vai fazer uma entrevista num outro lugar, muito longe, e precisa se deslocar, tipo um outro estado. E aí, para não chamar o candidato duas vezes lá para fazer essa viagem toda, faz tudo num dia só. Mas é mais comum de ter duas entrevistas em 2 dias diferentes. E aí, vou estar mostrando para vocês como que funciona o processo seletivo. Então, primeiro passo. Primeiro que muita gente acha que o processo seletivo é só entrevista, né? É um erro bem comum, mas não é.
ela é a principal, mas não é o único. Então, primeiro, é a entrevista, né? Você vai, te ligou, eu olhei seu currículo lá, te ligou e te chamou. Aí você tem a entrevista, essa entrevista é a comportamental, tá? Geralmente a primeira é com alguém do RH, ela vai te apresentar salário, mas às vezes também pode ser que não apresente salário essa primeira entrevista, então não precisa estranhar se não falar, tá? Depende muito do dono da vaga, que é o gestor. Às vezes ele quer que fale, às vezes ele não quer que ele fale na segunda entrevista. Então, assim, essa entrevista é mais para conhecer você, ser humano, né? Porque a empresa contrata seres humanos, e seres humanos estão suscetíveis a erros, e também tem aptidões. Então, assim, ele quer conhecer quem você é, não o que você faz. E aí, nesse mesmo dia, tem a famosa dinâmica de grupo. E a dinâmica de grupo é engraçado porque a gente fala a palavra dinâmica essa frase dinâmica de grupo, parece que o cabelo do pessoal até arrepia, assim, de medo, sabe? O pessoal tem muito medo de dinâmica de grupo. Sendo que ela ajuda mais que atrapalha. A dinâmica, ela pode ser a melhor amiga das pessoas que têm dificuldade em falar na entrevista, porque ela vai demonstrar tudo que você é. E aí a pessoa me pergunta assim, mas aí o que eu faço lá? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar e tal? Não tem, porque você já vai fazer isso automaticamente. Eu vou dar... Nossa, ia ser muito legal se a gente tivesse em presencial agora, que eu ia mostrar isso na prática para vocês. Mas eu vou dar um exemplo aqui de uma dinâmica de grupo. Vocês vão conseguir entender direitinho, visualizar para que ela serve. Vamos supor que a gente tem 2 vagas de auxiliar administrativo, tá? Para uma loja aí, comércio. E aí uma dessas vagas vai ser para ficar no caixa da loja. E a outra vaga vai ser para atendimento ao público, vendedor e tal. Ou seja, caixa e atendimento ao público são perfis diferentes, né? Porque para trabalhar no caixa, eu preciso de alguém que seja mais centrado, que seja mais focado, mais analítico. E para trabalhar com o público, eu preciso de alguém que seja mais espontâneo, né? Que se comunique bem, seja mais externo. E o caixa é mais interno, introspectivo. E aí, como é que eu descubro se a pessoa tem mais isso, mais aquilo? Porque na entrevista eu posso perguntar isso para ela, mas quem me garante que é verdade? Além do fato de nem a pessoa saber, às vezes, o que ela é. Às vezes ela acha que é uma coisa e a outra, ela nem sabe. Então, a dinâmica de grupo, ela vem colocar isso à mostra. Então, por exemplo, tem uma dinâmica que vamos supor que a gente tem 8 pessoas ali para essas 2 vagas, né? Uma para o caixa e uma para o atendente. E aí tem 8 pessoas ali. Aí essa dinâmica vai fazer o seguinte, vai separar 4 duplas, tá? E cada dupla, cada pessoa vai ficar virada de frente para o outro, um de frente para o outro. Então, a dupla 1 aqui, a 2 aqui, a 3 aqui, a 4 aqui. As duplas não vão se interagir, tá? Vai ser cada dupla individual. Qual vai ser a tarefa? A tarefa é... Cada dupla vai ter que contar de 1 até 3, só que de forma intercalada. Então, por exemplo, aqui fala 1, o outro fala 2, aí esse aqui fala 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vai ficar nisso, tá? Parece simples. Só que conforme você vai fazendo isso, vai embolando o cérebro. Principalmente pelo fato de ter as outras duplas ali do lado falando 1, 2, 3 também, você confunde. Aí, beleza, aí deixa ali as duplas uns 40 segundos, mais ou menos, fazendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí, beleza, vamos dificultar. Todo mundo que falar o 1 vai ter que bater palma, uma palma. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí já dá uma dificultada. Porque aí tem gente que já bate palma no 2, bate palma no 3, bate palma em tudo. Tem gente que não bate palma em nada. Aí escutou outra dupla batendo palma, bate palma também. E, tipo, dá uma embaralhada no cérebro. É muito engraçada, na verdade, essa dinâmica. Ela é muito engraçada. Um outro fator também é que a dinâmica de grupo,
ela ajuda muito a quebrar o gelo. Então a pessoa chega muito montada para a entrevista, ela chega muito nervosa, e aí você vê nessa entrevista, nessa dinâmica que é engraçada, a pessoa se solta, sabe? Ela fica mais relaxada, porque ela ri e tal. Principalmente quando você está nervoso, você ri, você começa a rir, não para mais. Então, assim, dá uma quebrada no gelo mesmo. Por isso que às vezes a dinâmica vem antes da entrevista, exatamente para deixar o candidato mais relaxado. Aí, beleza. Aí vamos dificultar agora. Todo mundo que falar o 1 bate palma, e quem falar o 2 tem que dar, tipo, um pulinho. Não um pulo, é só, tipo, dar uma elevada assim do chão. Aí, beleza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faz nada. 3 não faz nada. E aí, já dá uma boa embolada no cérebro aí também. E aí, todo mundo fazendo a mesma coisa e tal, você vê a galera rindo. Aí tá, deixa uns 40 segundos também. Aí, dificulta mais uma vez. Todo mundo que falar o 3 tem que abaixar. Não é abaixar, tipo, ir lá no chão. Só abaixar um pouquinho. Então, 1 bate palma, 2 levanta, 3 abaixa. 1 bate palma, 2 levanta, 3 abaixa. E por ser número ímpar, quem falou 1 vai falar o 3, mas na próxima rodada vai falar o 2. Então não tem como você decorar. Você tem que ficar realmente atento ali, sabe? E aí é muito engraçado. Aí nessa última etapa até deixa um tempo a mais, porque é mais difícil, né? E aí você vai vendo como que é difícil fazer. E aí com essa dinâmica, você vê que vão ter 2 tipos de pessoas, exatamente. Você vai ter a pessoa que consegue fazer, que consegue falar 1, 2, 3 e tal, e você vai ter a pessoa que ela não consegue fazer, que ela tenta, mas ela vive errando, ela fala um número, fazendo o movimento do outro número e tal. Ela não vai conseguir fazer. O que isso me diz? Que a pessoa que consegue fazer é melhor? Não. Então a pessoa que não consegue fazer é melhor? Não. Significa que eu tenho 2 perfis diferentes. Aquela pessoa que consegue fazer, ela consegue fazer por quê? Porque ela fica assim, ela nem pisca, ela fica assim, ó, 1, 2, 3, ela nem pisca, porque ela tá ali, ó, focadaça, focadaça. O mundo pode cair do lado dela que ela tá ali, ó. Essa pessoa é ideal para trabalhar no caixa. Exatamente por causa disso. Ela tem muito foco, ela tem o que a gente chama de atenção concentrada, sabe? Pode acontecer tudo ao redor dela, vários estímulos. Ela não perde o dela ali. Então, coloca essa pessoa no caixa, vai ser muito bom, porque pode ter muita gente rodando na loja que ela tá ali certinha, ela conta o dinheiro certinho, ela não perde a conta, sabe? Então, é a pessoa ideal para o caixa. Já a pessoa que não conseguiu fazer a tarefa, né, o 1, 2, 3, ela não conseguiu por quê? Porque ela recebe vários estímulos ao mesmo tempo. Então, ela é aquele tipo de pessoa que ela tá aqui, mas ela tá ouvindo o que tá acontecendo lá, que ao mesmo tempo tá ouvindo o que tá acontecendo lá, ela tá ligada no ambiente inteiro. Ela escuta tudo, ela pega tudo, todos os estímulos. Essa pessoa, ela é ideal para trabalhar já com atendimento ao público, porque ela é aquela pessoa que ela tá falando com você, mas ela já sabe que tem um ali, ó, que tá olhando aquilo ali, que depois ela vai lá já pegou a informação. Ao mesmo tempo que tem outra aqui, ó, que tá esperando ela, que quer falar com ela também. Então ela consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa pessoa seria boa para trabalhar como atendente. Se você inverte as funções, você vê que são pessoas que não vão se adaptar. Porque, imagina, pega essa pessoa que está ligada nos estímulos, a tudo que está acontecendo, e coloca ela no caixa. Toda hora, ela vai ser uma pessoa que toda hora vai perder a conta, porque entrou uma pessoa na loja, ela vai olhar. Aí o outro falou ali, ela vai olhar. Aí ali ela já perdeu a conta. Da mesma forma que essa pessoa do caixa, se você colocar ela para atender, ela não vai conseguir atender todo mundo ao mesmo tempo. É um por um, sabe? E aí nisso você já perdeu o cliente. Então a dinâmica de grupo, ela é exatamente para isso, para ver onde cada um se encaixa melhor. Então, assim, não tem o que fazer, por exemplo. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar. Não tem fórmula, não tem receita de bolo. Exatamente por isso, porque o que você é, sabe? A dinâmica, ela vai demonstrar isso. E aí, quando eu falo que você tem que se conhecer muito para fazer a entrevista, é exatamente por isso, porque a dinâmica, ela já vai contar tudo que você é, sem você perceber, porque o nosso corpo fala, né? E aí, chegando na entrevista, você começa a falar umas coisas que não tem nada a ver, parece que ou você não se conhece o suficiente, ou você está mentindo.
né? Tá querendo vender um perfil que não é o seu. Então, assim, por isso, eu acho que eu vou repetir isso umas 5 vezes. Você tem que se conhecer muito para fazer entrevista, porque você tá lá para se vender. Você não pode vender um produto que você não conheça, né? Então, a dinâmica de grupo não precisa ter medo dela, ela só ajuda, assim. E outra coisa também que é muito, que eu escuto bastante, o pessoal falando que, nossa, eu fiz deram uma tarefa nada a ver pra gente fazer, tive que montar um castelo com Lego. O que que eu vou fazer? Para que eu vou usar isso? Mas a dinâmica de grupo, ela é exatamente para isso. Ela nunca vai ser alguma coisa parecida com o que você vai trabalhar. Ela quer te tirar da zona de conforto. Esse é o foco dela, te tirar da zona de conforto e ver como que você age sob pressão, sobre tempo, né? Às vezes tem prazo, tem tempo, tem que ser rápido ou não. Como que você é lidando com as outras pessoas, uma pessoa falando para você fazer isso, como que você reage, você gosta de receber ordem, não gosta? Você é mais organizado, você é mais estratégico, você é aquele cara que toma a frente, tem muita liderança. Quem é você no grupo, né? Então, a dinâmica de grupo, ela demonstra isso. Por mais que você não saiba quem você demonstra isso. É automático, é nosso, é do corpo, ele fala. Não adianta, a gente não consegue segurar. E também, nesse dia, no primeiro dia, tem o teste psicológico. O teste psicológico também não precisa ter medo do teste psicológico, não é alguma coisa, não é nada que você possa estudar antes, porque não é conhecimento, é o que você é, né? É comportamento, é personalidade, perfil. Então, assim, esse primeiro dia, geralmente colocam essas 3 categorias no primeiro dia, porque eles estão vendo a mesma coisa, né? A pessoa você. E aí, o teste, ele comprova o que a dinâmica falou. Então, a dinâmica você demonstrou um monte de características, o teste, ele comprova aquilo, porque ele repete essas características. Aí, na entrevista, você fala. Agora, se você fala uma outra coisa, aí já não bate. Alguma coisa está errada aí. Provavelmente, o que você disse não está batendo. E aí, a entrevista técnica. Aí já é um outro dia. Nessa entrevista técnica, já não é mais comportamento. Por quê? Se você chegou na entrevista técnica, significa que você tem um perfil que o gestor quer, solicitou, porque senão você já não teria chegado ali. Então, na entrevista técnica, você vê ali na foto, tem 2 pessoas, né? Então, nessa entrevista, ele já vai te perguntar, igual eu falei, né? O que você sabe, o programa, vai perguntar muito das suas experiências passadas. Ele vai fazer muitas perguntas também situacionais. Então, vai falar assim, como você lidaria com... Vamos supor que você está concorrendo a uma vaga de liderança. Aí ele vai perguntar como você lidaria com um funcionário que está dando muito atestado médico e você sabe que ele não está doente. Como que você lidaria com isso? Então, assim, ele vai te dar várias perguntas situacionais, sabe? Para ver como que você reagiria a possíveis situações que vão acontecer lá dentro. E nessas horas também, nessa entrevista, ele vai já te dar uma realidade da empresa. Então, ele vai falar, olha, aqui você vai trabalhar com isso, eu vou precisar que você faça isso para mim. Então, ele vai te detalhar melhor. Na primeira entrevista, não, você não tem essas informações. Na segunda, sim, é a parte técnica. Nessa entrevista, já é muito recomendável que você faça perguntas. Pergunta para ele tudo que você quer saber. Mas como que é formada a equipe? Como que é? Quem tem um líder, tem um gerente, tem um coordenador, quantas pessoas são? Que tipo de programa que eu vou usar aqui? Pergunta bastante, porque é nessas horas que você tem que saber onde você vai entrar, porque se você for aprovado e chegar lá no seu primeiro dia, você falar assim, mas isso aqui eu não sei mexer não. Aí queimou teu filme. Então, pergunta ali na hora, não tenha medo de perguntar. Muita gente tem medo de entrevista, não precisa ter medo de entrevista, não precisa ter medo de perguntar. O entrevistador, ele adora candidato que fala, candidato que pergunta, que interage ali com ele, até porque a entrevista é para o candidato falar. O entrevistador, ele só joga as perguntas, mas é para ele desenvolver.
né? Então, nessa entrevista, provavelmente ele vai te dar o salário, o que mais? Vai te dar o cargo, vai te dar tudo. Dessa entrevista você sai com todas as informações, todas. E se você não sair, você precisa perguntar. Se ele não falar alguma coisa, pode acontecer dele esquecer de falar alguma coisa, pergunta tudo. E, por último, um teste técnico. O que é esse teste técnico? Uma provinha de conhecimentos, sabe? Então, vou trabalhar com DP, Departamento Pessoal. Aí te dá uma provinha lá para você fazer, sei lá, um cálculo de uma folha de pagamento. É uma provinha bem assim mesmo, sabe? Para medir o nível do seu conhecimento. Uma prova de inglês. Então, assim, não é uma regra, tá? Mas as empresas, para cada vaga, existe um processo seletivo diferenciado. Então, a mesma prova que eu aplico para uma vaga, eu não vou aplicar para um outro setor, porque não cabe, são funções diferentes. Já tem outro setor que eu não vou precisar de prova. Aí outro vai fazer uma redação. Então, assim, muda muito, mas em geral, sempre vai ser essa ideia, né? Vai fazer uma entrevista, vai fazer uma dinâmica, fazer um teste psicológico. Até então, esses 3 primeiros são iguais para todo mundo, mas a parte técnica não. Às vezes, a prova técnica não é nem prova, mas é uma prova prática, sabe? A pessoa te coloca ali em frente ao computador e te dá uma prova de Excel ali para você desenrolar uma planilha ali. Então, assim, às vezes é prático a prova, já outras situações é teórica, então depende muito da função, até porque o gestor, ele fala, eu quero saber se ele sabe mexer com isso, então eu quero colocar ele de frente ao computador e ver como que ele se sai. Então, assim, para essa segunda entrevista, estuda bastante essa parte técnica, habilidades, informática, estuda bastante tudo que é inerente à sua função, os cálculos, as fórmulas, porque é provável que você faça uma prova. Imagina, ser aprovado em todas as etapas e ficar reprovado só na prova teórica, uma coisa que você poderia ter estudado antes, né? Então, assim, só para explicar por que só acontecem 2 dias de processo seletivo. Aí, às vezes, acontece uma terceira entrevista, que é com uma outra pessoa. E, geralmente, só 2 pessoas que chegam nessa terceira entrevista, que às vezes é com uma pessoa, tipo gerente, é uma pessoa que está acima de quem te entrevistou antes, sabe? Mas isso não é sempre que acontece, não. É só para alguns cargos específicos que acontecem essas entrevistas. Mas quanto mais entrevistas você fizer, melhor é o sinal, sabe? Significa que você está indo muito bem. Aqui. Aí que a gente vem para como se vestir para um processo seletivo, né? Que essa etapa final aí. Como que não adianta você chegar lá, fazer tudo bonitinho, mas seu visual não tá rolando. Então, começando pelos homens. Começando pelos homens, que os homens é mais fácil, né? É mais simples. Primeiro, camisa social ou camisa lisa. Por quê? Não coloca camisa, sei lá, camisa de banda, camisa que tem um monte de coisa escrita, assim, muita informação. Não, coloca uma camisa lisa, a camisa social, às vezes você não gosta de camisa social, coloca uma camisa polo mesmo, mas que não chame muita atenção, sabe? Cor neutra, né? Evita colocar cor muito chamativa, aqueles fluorescentes, assim. Na entrevista, o menos é mais, em questão de vestuário, né? O menos é mais, você ganha mais com menos do que com mais. Calça também, sempre vai de calça, nunca vai de bermuda, porque bermuda é folga, bermuda é férias e tal. Aí parece que você não liga, sabe? Parece que você não tá nem aí. Você só levantou da cadeira e foi fazer entrevista. Então, calça, até porque às vezes tem lugar que é área de risco, você faz a entrevista na área de risco, e aí você já não pode entrar porque você não tá de calça. Já aconteceu muito isso, de eu entrevistar pessoas que tenham ido de bermuda e elas não podiam entrar. Aí elas foram correndo ai, meu Deus, como é que chama? No bazar que tinha na rua de trás, compraram uma calça ali na hora e foram. Mas, assim, passou um sufoco. Sapato fechado, tá? Tem gente que não gosta muito de sapato social, não tem problema, mas vai de tênis, né? Sapato fechado, não vai de chinelo, não vai de sandália, que também é a mesma coisa da bermuda, férias.
Então, sapato fechado demonstra mais seriedade. O tênis também, evita ir com aqueles tênis tipo tênis de academia, que é muito colorido, sabe? Tem um monte de informação, parece que o pé da pessoa chega antes dela. Evita ir com esses tênis também. Tênis mais neutro, com uma cor só, ou aquela varia entre duas cores. Não usar boné e cabelo arrumado. É óbvio que isso é muito relativo, tá? Porque aí já entra numa questão de estilo. Agora, mulheres. Deixei as mulheres por último, porque como as mulheres têm mais opções, né, de vestuário, elas estão mais suscetíveis a erros nesse caso, né? Então, não usar roupa muito curta. A roupa curta, tem até aquelas saias sociais, né, aqueles vestidos sociais. Eles são proibidos? Não existe roupa proibida. Mas, assim, são roupas que pode até te atrapalhar, inclusive, para fazer uma dinâmica, né? Dependendo da dinâmica, se for uma dinâmica de movimento e tal, ela pode até te atrapalhar. E a roupa curta também. Levantou o braço ali, você vê no caso dela, levantou o braço ali, a blusa sobe junto, imagina. Então, short também, igual a questão da bermuda, parece estar de férias. Não é. Sempre vai com a visão assim, que roupa que eu uso? Como que eu iria trabalhar no meu primeiro dia? Não usar salto muito alto, também não é uma regra, né? Isso vai muito de gosto. Mas o salto, primeiro que ele às vezes te atrapalha, se você precisar se movimentar, dependendo da área que você entrar, se for uma área de risco, você já não entra, de salto. E ele chama muita atenção para um fator que você não quer que apareça tanto. Você quer que o seu interior seja o foco da questão. E o salto, ele já traz atenção para o físico. Então, assim, já tira o foco da coisa. Acho que a palavra para o salto muito alto seria desnecessário, né? Não tem necessidade. Você quer ir com salto? Claro que pode ir, mas vai com salto mais baixo, que não chama tanta atenção assim. Que você não quer chamar atenção para o físico, para o visual. Você quer chamar atenção para você, para suas competências, para o seu currículo. Então, quanto menos coisas que tirarem atenção disso, vai ser pior para você. Né? Não usar maquiagem demais, assim, aquela coisa muito, cheguei, assim, night. É a mesma coisa do salto, vai chamar atenção para uma coisa que não é aquilo que você quer. E não exagerar nos acessórios. E aí vem alguns outros fatores também, por exemplo, forma de sentar. Não senta, tipo, largadão, assim, uma perna lá e a outra lá do outro lado. O que mais? Leva uma caneta. Sempre quando você for fazer entrevista, leva uma caneta, porque às vezes você quer fazer uma anotação ali na hora, e aí você fala assim, peraí, empresta a caneta aí. Fala com o entrevistador. Como assim? Tira a caneta dele. Então, leva uma caneta. Às vezes também, provavelmente você vai preencher uma ficha, né? Então, você já tem sua caneta. O que mais? Leva outro currículo, leva uma cópia do seu currículo. É provável que a pessoa lá, o entrevistador, já tenha o currículo, mas você leva mesmo assim, porque às vezes tem 2 pessoas lá. Aí quando você entra na sala, você fala, bom dia. Ele fala, bom dia. Você tem uma cópia do currículo aí para eu dar para ele aqui? Aí você fala, não. Tipo, não vai te atrapalhar em nada, sabe? Não vai afetar em nada o seu processo, mas aquilo te desestabiliza emocionalmente, sabe? Você já fica mais nervoso ali, porque a sua primeira resposta foi um não, que você não tem. E aí você fica psicológico afetado. Então, leva outro currículo. Evita chamar também o supervisor, nossa, vocês meio que supervisor, o selecionador de amigo, ô irmão, não sei o quê, não, deixa eu te falar, parceiro. Não dá apelido para ele, ele não é seu amigo, né? Então, assim, respeito, cada um seu quadrado ali. Então, não dá apelido para ele. O que mais? Demonstra, igual eu falei, demonstra o máximo de interesse, assim. Não economiza nisso, sabe? Demonstra que você quer e que você está se desenvolvendo mais no sentido de, eu estou pensando daqui uns 2 meses fazer um curso de AutoCAD,
né, para me aperfeiçoar mais. Então, assim, parece que é alguém que está sempre querendo aprender, sabe? Todo mundo gosta, todo mundo admira a gente que está aprendendo, está evoluindo. Então, isso enche, isso brilha o olho do gestor, assim, de uma forma que vocês nem imaginam. O que mais? Basicamente é isso, essas dicas. Eu queria saber agora se vocês têm alguma pergunta. Quanto tempo que eu fiquei? Fiquei 1 hora? 1h13, mais ou menos. Então, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se eu falei rápido demais, que eu tenho esse problema, eu falo rápido demais às vezes. Queria estar Tainá, vendo de obrigada vocês. pela sua apresentação. Eu quero avisar para o pessoal que a gente vai. Essa apresentação dela está disponível lá no nosso Drive, já está agora, então o pessoal vai colocar aqui o link, vocês podem acessar. Depois a gente vai disponibilizar também essa apresentação no nosso canal no YouTube, o pessoal também vai colocar Legal. aqui para vocês o nosso link. E o pessoal foi fazendo bastante comentário enquanto você foi falando, Tainá, de experiências Eu que eles não tinham vi. vivido. Depois você dá uma olhada quando terminar, mas tem algumas perguntas aqui que eu vou colocar para você. O Carlos Eduardo está fazendo uma pergunta sobre a dinâmica de grupo. Ele Uhum. está perguntando que, na impressão dele, parece que uma pessoa tem que fazer o papel de líder e a outra pessoa tem que seguir o que o líder fala na dinâmica de grupo. Ele quer entender se é isso mesmo ou se, de repente, o objetivo da dinâmica é outro. Não, o objetivo da dinâmica é achar uma característica específica. Se a vaga for uma vaga de liderança, aí sim, a dinâmica vai demonstrar quem é o líder ali do grupo, e não só quem é o líder, mas qual tipo de liderança cada um tem. Porque tem umas dinâmicas que todo mundo precisa ser o líder. Você não tem a opção de não ser o líder, sabe? Então é para ver como que você se sai nesse jogo. Igual essa dinâmica que eu dei o exemplo, você vê que não tem líder, né? Eram duplas e fica tipo um ali com o outro debatendo ali 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então não mostra líder. Agora, as pessoas que demonstram muito liderança é porque elas têm essa característica muito aflorada nelas. Não é porque elas precisam mostrar, é porque elas têm, elas são assim. Então, as nossas características, elas afloram muito na dinâmica de grupo. Se você tem a característica de liderança, ela vai aflorar. Às vezes você nem percebe, mas você já está sendo líder ali e nem sabe. Acontece muito isso. É muito comum. Tem uma dinâmica. Eu posso falar? Posso contar como que é essa dinâmica? Que aí mostra exatamente essa questão de liderança. Tem uma dinâmica que ela é assim. Cada rodada vai ter um líder. E aí, o selecionador ele vai deixar a sala toda bagunçada. Tipo, vira a cadeira, vira a mesa, deixa tudo bagunçado mesmo. E deixa todo mundo, por exemplo, a porta é aqui, e aí deixa todo mundo na parede lá do outro lado. Qual é a tarefa, né? O objetivo? Todo mundo chegar lá na porta em, sei lá, um número X de tempo. Vamos colocar aí 2 minutos. Só que ninguém pode encostar nos objetos. Se alguém encostar no objeto, todo mundo volta. Só que tem um detalhe: vai estar de olho vendado. Coisa simples, né? E aí, cada rodada vai ter um líder, só o líder que vai poder ver. Então, ele vai ter que direcionar a equipe dele até chegar na porta. Então, cada rodada vai ser como que essa pessoa vai direcionar a equipe até chegar na porta, qual a estratégia que ela vai usar. Então, essa é uma dinâmica de liderança. Então, assim, você pode não ser líder, mas a dinâmica te obriga a ser. E como que você vai lidar com isso? Você vai ser um líder mais estratégico? Você vai ser como? Como que você vai lidar? Então, assim, não é obrigatório ser líder, né? Toda dinâmica tem que ser líder. Eu quero chegar mandando, quero chegar falando o que tem que fazer. Não, porque às vezes, se você for líder, dependendo da vaga, eu preciso de alguém para trabalhar com o cara lá, com o cara que já é líder, ele vai precisar de um ajudante. Se eu contrato uma pessoa que já tem esse ar de liderança muito forte, ela vai bater de frente com o líder que está lá, sabe? E aí vai dar problema, vai dar choque. Então eu preciso de alguém que não tenha essa característica de liderança. Então depende muito da vaga. Quando a gente vai fazer entrevista,
a gente está contando com a sorte também, porque a gente não sabe o que, que outra pessoa quer, o que, que o selecionador quer. Se ele quer um líder e eu sou líder, eu bato. Se ele não quer um líder e eu sou líder, eu não bato. Se para ele não faz diferença, eu sendo líder ou não sendo líder, eu posso entrar na vaga. Ou eu posso perder por um outro quesito. Entendeu? Mas não tem essa regra de demonstrar liderança, não. Tainá, só complementando o que você está falando, com uma coisa que aconteceu o ano passado aqui na UF, a gente fez um processo seletivo da KPMG, que é uma das grandes empresas da nossa área de auditoria, a gente fez na UF. E aí, na dinâmica, na etapa da dinâmica, eles tinham que resolver um problema super complexo, apresentar, faziam em grupo. E aí, o grande questionamento das pessoas que estavam participando era esse: cara, o que eles querem? A gente não conseguiu resolver o problema, era difícil de resolver. E depois, nós, professores, fomos perguntar para eles qual era o objetivo. E o objetivo não era resolver o problema, eles estavam tão preocupados em resolver o problema. Mas o objetivo dos recrutadores não era esse. O objetivo dos recrutadores era entender qual era o perfil daquela pessoa, se ela sabia trabalhar em Exatamente. grupo, se ela ia brigar, discutir. Então, o interessante é sempre seja você mesmo, porque você não sabe o que o recrutador quer. Às vezes você pode se sentir mal porque eu não consegui ser líder, eu não consegui mandar, eu não consegui liderar, mas às vezes o cara nem quer isso, né? Exatamente. Ué, você não vê aquela dinâmica que eu falei do 1, 2, 3? Se eu quisesse uma pessoa Exatamente. para trabalhar com o público, né? Eu ia querer exatamente a pessoa que não conseguiu fazer a dinâmica. É mesmo. Então depende muito do que o recrutador quer. A gente não sabe, então a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que se conhecer. É isso mesmo. O Igor tá lembrando para não levar acompanhante. Sim, tem gente que Nossa, leva gente, acompanhante, mas realmente é gente, importante não levar nenhum acompanhante. sim, O sim. Paulo está perguntando se tem algum problema de, na hora da entrevista, na hora do processo seletivo, ele utilizar o bloco de notas do celular dele para fazer alguma anotação. De repente, será que não parece que ele não está prestando atenção, ele está mexendo no WhatsApp, está fazendo alguma outra coisa? Não, o que ele vai fazer? Na entrevista, ele vai falar mais dele do que qualquer outra coisa. Mas aí chega no final, que a pessoa vai dar as informações da vaga. Então, ó, salário é esse, benefício é esse e tal. Você fala assim, aqui, eu posso anotar rapidinho para eu não esquecer? Aí o recrutador vai falar assim, não, claro, tudo bem. Pronto. É só ele avisar antes. Ó, posso anotar no meu celular? Pede, assim, como se você estivesse pedindo permissão, sabe? Mas é porque demonstra um respeito. E aí quebra essa coisa de, nossa, parece que eu não estou prestando atenção. Então fala assim, você se importa se eu anotar aqui no celular só para não perder o que você está falando? Aí vai falar, não, pode anotar, tranquilo. Você vai lá, anota, tal, pá, terminou de anotar? Põe o celular na mesa. Não fica com ele na mão, mexendo ali, sabe? Atualizando. Não, não faz isso. Inclusive, bem lembrado, celular no silencioso. Esse negócio de celular que toca na entrevista, assim, é horrível. Eu já tive gente que atendeu o celular, assim, no meio da entrevista, sabe? A pessoa fala, peraí, meu celular tá tocando, e atende o celular, eu fico, meu Deus. Então, assim, celular no silencioso, e não ficar respondendo mensagem na hora da entrevista também. Se for para usar o celular, é só nesse caso do bloco de notas, igual ele falou. Ou então, por exemplo, você quer mostrar um serviço, né? Igual eu tive uma vez um pedreiro que ele queria mostrar o serviço que ele fez. Ele falou assim: não, eu sei mexer, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui um serviço que eu fiz. Ele pegou e mostrou tudo que ele tinha feito ali nas fotos. Então, assim, às vezes pode ajudar também, mas avisa antes, sabe? Que aí já deixa preparado, ele, o recrutador preparado. Não tem nenhum mal entendido, né? A Natália Exatamente. está perguntando se, com relação à roupa, a gente se preocupa só na hora da entrevista ou em todo o processo seletivo a gente precisa Todo, ter essa preocupação com a roupa? todo o processo, todo o processo. Você está sendo avaliado de todas as formas possíveis. Até o momento que você atende o telefone, você já está sendo avaliado. Então, assim, a roupa, para você ir fazer entrevista, para você fazer a dinâmica, para você fazer exame médico, para você levar a documentação, sempre vai com a roupa ideal, como se você estivesse indo trabalhar, tá? Porque vai estar sendo avaliado sim. Não assim, vai ser reprovado por causa disso e tal. Não, mas é a sua imagem, né? Que imagem que você quer passar? Então, vai estar sendo observado sim.
Não que fique assim, não vamos ver qual é a roupa que ele vai vir. Não, mas se for chamar muita atenção para o ruim, acaba que automaticamente as pessoas reparam, né? E aí pode prejudicar a sua imagem. Ainda sobre essa questão da roupa, a Isabela está perguntando, já que o salto não é aconselhado, qual seria o calçado ideal? No caso, acho que para as mulheres, que ela está perguntando. Então, o salto muito alto, que não é aconselhável, mas um saltinho baixo não tem problema, sapatilha também não, sandália. As mulheres já não têm mais tanto esse problema de sapato fechado igual o homem, né? Porque o homem não, ou é chinelo ou é tênis, parece que não tem esse meio termo. Mulher não, já tem os calçados, já tem uma sapatilha, já tem umas sandálias, já tem alguns sapatos, pode ir de tênis também. A única coisa que eu falo é igual a questão dos homens, não vai com tênis que seja muito pá, assim, tipo esses tênis de academia, mas aquele tênis mais de sair mesmo, sabe? Pode ir tranquilo, até porque o calçado, ele é o que menos aparece na entrevista, porque você fica sentado, né? Ele é o que menos aparece, mas pensa assim, vai com um sapato confortável se você tiver que ficar em pé, vai com um sapato confortável se você tiver que andar. Às vezes você tem que. A sala é mó longe, tem tipo um monte de escada, ou então às vezes tem que passar por um ambiente que é paralelepípedo, e já vem aquele salto, já não passa. Então, assim, vai com o sapato mais confortável possível, que você não vai, que não perde. Mas assim, as sapatilhas, as sandálias mesmo, elas são mais recomendáveis. Porque essa questão de. O ideal é que você não use nada que chame muita atenção, para de repente você não ficar marcada como a pessoa da blusa Uhum, vermelha, a pessoa da blusa amarela. E exatamente. porque também você não sabe, você não conhece a empresa. Então, de repente, você pode, com calçado desconfortável, ter que subir vários lances de escada, que vai ser complicado. Então, o ideal é que você vá da forma mais confortável possível, porque pode acontecer contratempos. Tainá, o Igor está perguntando se você poderia falar um pouco sobre as apresentações que são feitas em inglês. Se você acha que é importante ter uma outra língua, falar uma outra língua. Nossa, é muito, muito, muito importante. Eu não vejo aqui na região, tipo aqui em Volta Redonda, isso como essencial, sabe? Aqui eu não vejo muito isso acontecer. As empresas daqui são mais de médio porte para baixo, né? Assim, para baixo no sentido de menor porte. E aí eu não vejo muito essa questão do inglês. Mas se você já ir ali para o Rio, sem inglês você já não consegue, né? Você já não consegue um emprego. E às vezes eles já começam a entrevista em inglês, porque se você não tiver inglês, você já não passa ali. Aí você já é descartado já na primeira etapa. Ele nem quer saber se você sabe ou não a sua função, trabalhar ali nas suas tarefas e tal. Mas ele quer saber do seu inglês. Se você sabe inglês, você continua no processo. Se você não sabe, você não continua. Outras línguas também, né? Espanhol, francês e tal, mas o inglês ele é mais essencial. Eu acho que o espanhol e as outras línguas é um diferencial. O inglês já é necessário. Até porque, às vezes, a empresa ela nem tem o hábito de fazer reuniões em inglês, mas os documentos, às vezes, estão em inglês, relatórios estão em inglês, treinamentos que, às vezes, a empresa consegue disponibilizar e só consegue em inglês, sabe? Às vezes, o inglês nem faz parte do dia a dia ali, da rotina de trabalho, mas o material dela está em inglês. E aí você faz o quê, né? Como é que você vai ler? Então, o inglês, ele é essencial. A pessoa sempre tem que estar atualizando o inglês. Não adianta, inglês. E daqui para frente, né? Vai ser mais ainda. A gente tem duas perguntas aqui falando sobre salário, né? O Igor e a Débora estão perguntando o seguinte: primeiro, quando o entrevistador pergunta qual é a sua pretensão salarial, o que você fala? Você dá uma pretensão? Você fala algum valor? Enfim. E a outra questão é quando realizar a contraproposta. Se aquele salário que ele me deu de proposta não é desejável, você acha que a gente deve dar uma contraproposta ou isso pode criar uma imagem ruim? Eu acho que você tem que ser o mais transparente possível. Então, assim, primeiro falando da questão, a primeira pergunta, né? O que você fala na pretensão salarial?
Se você realmente tem uma pretensão salarial, é porque às vezes acontece da pessoa estar trabalhando, né? E nesse emprego ela já recebe X valor. E aí, se ela receber menos do que aquilo, ela não vai querer o serviço, ela vai querer trocar. Então, ali ela já tem uma pretensão salarial. Agora, quem não está trabalhando, nem sempre tem. Então, se você fala, olha, eu não tenho uma pretensão salarial, mas aí a pessoa pergunta, às vezes, né, tem recrutador que fica ali, mas mesmo assim, qual que seria a sua pretensão? Então, você já tem que saber qual é a média salarial da cidade, da sua função. Você já tem uma média mais ou menos de quanto cada um recebe, e aí você fica ali, eu quero receber sei lá, entre 1.500 e 2.000, um exemplo, né? Eu aceito entre 1.500 e 2.000, coloca sabe, um período, assim, não coloca um valor certinho. Quero receber entre isso e isso, mas, assim, estou aberta a possibilidades. Se a empresa não puder pagar isso, a gente pode conversar, eu vejo até onde eu consigo. Demonstra que você está aberto a debater ali essa questão do salário, que não é uma coisa definitiva para você, né? Mas se você dá uma pretensão alta, às vezes ela fala ali na hora, ela fala, então, a empresa, ela deve pagar um pouco menos que isso. Você aceitaria? Aí, se você aceita, você fala, não, com certeza, sem problema. Se você não aceita, igual eu falei, questão de quem está trabalhando, fala assim, olha, eu preciso de receber acima disso, porque eu já tenho, enfim, N situações, né? Mas o mais transparente possível. E em relação à contraproposta, você pode até falar, porque como você já deu a sua pretensão salarial, já é uma proposta, se parar para pensar. A contraproposta é uma outra pretensão salarial que você dá. Então, você até pode falar, olha, esse salário não é interessante para mim, eu aceitaria até X valor. E a empresa fala, olha, eu não posso, realmente não posso. Então, aí você fala, então eu te agradeço, mas eu não vou aceitar essa vaga. Entende? É tudo conversado, mas já teve situações em que a pessoa ficou meio balançada com o valor e ela falou, olha, eu posso responder depois? E a gente falou, não, com certeza. Então, assim, amanhã eu te ligo e aí você me responde. E isso aconteceu, sabe? Então, tem gente que aceita e tem gente que não aceita. Até porque tem gente que está fazendo 2 processos seletivos, né? Uma outra empresa também. Acontece muito isso também. E aí ela não sabe nem quanto que é o valor do salário lá, nem quanto que é o valor do salário aqui. Aí fica nisso, não sabe. Então, assim, eu acho que ser o mais transparente possível é a melhor opção. Tainá, a gente está se aproximando do final. Quero lembrar a todo mundo que essa apresentação vai estar disponível novamente, né, lá no nosso canal do YouTube. Vou pedir para o pessoal deixar aqui o link para a emissão de certificados. É só vocês entrarem, colocarem nome, sobrenome, e-mail. Nas próximas semanas vocês estarão recebendo certificado que vale como hora de atividade complementar. Nós tivemos bastante perguntas hoje, assim como na semana passada. É um tema que suscita muito da gente, a cada processo seletivo demandam novas perguntas, novas etapas no processo, então com certeza a gente vai voltar nesse tema futuramente, trazendo outras nuances sobre esse assunto. E Tainá, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui. Seja bem-vinda à UF, e a gente está de portas abertas todas as vezes que você quiser conversar um pouco com a gente, trocar um pouco a sua experiência, a gente está aqui. Muito obrigada, tá? Se você quiser Eu, comentar alguma eu, coisa. eu que agradeço, eu fiquei muito feliz. Eu vi o Igor aí, né? Não sei se ele tá aí ainda, ele tá aí. Assim, E tô vendo também que tem a Tassiana aí, a Tassi, trabalhou comigo também, 2 empresas já. Dá um oi, Tassi. E, assim, eu fico muito feliz de falar desse tema, igual eu falei lá no início, né? É um tema que eu acho, assim, maravilhoso. É muito legal quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta. Quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta. E eu vejo muita gente com muitas dúvidas em relação a isso, porque tem tantas possibilidades dentro do recrutamento de seleção, né? Você está sendo avaliado, não tem nada pior do que você ser avaliado. E aí você está sendo avaliado por uma coisa que você nem sabe o que é ainda, sabe? Então, assim, eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito de conversar com o pessoal, e eu gosto de ouvir as experiências deles, igual tiveram das perguntas, né? Eu gosto muito de ver essas perguntas, porque
eu já estive dos dois lados da mesa, né? Então, assim, quanto mais você entende as dúvidas do candidato, você consegue até se adaptar melhor a ele, fazer com que ele se sinta mais à vontade, e aí fica tudo mais fluido para os dois lados. Então, assim, fico muito feliz em relação a esse projeto aí, e vamos ver como que vai ser o futuro. Obrigada mesmo, Tainá. Pessoal, eu quero dar alguns lembretes para vocês que são importantes. Primeiro, eu quero reforçar a questão da monitoria, né? A gente está com a monitoria de laboratório aberta do VCO, de contabilidade. Então, entrem lá na monitoria. Pelo IDUF, vocês entram no site da monitoria. Além dessa de contabilidade que ainda está aberta, a gente tem várias do curso de administração também, que são disciplinas que vocês fazem ao longo do curso, de estatística, de administração financeira, várias disciplinas que vocês fazem, que vocês também podem ser monitores, então, do curso de administração. Aproveitem essa oportunidade. Como eu falei, tem a bolsa de R$ 400, que vocês têm a oportunidade de receber, não é muito, mas ajuda. E o outro aviso que eu quero dar para vocês é o seguinte: como vocês sabem, no mês que vem, no dia 14, se iniciam as nossas aulas, que vão ser completamente remotas, né? Então, no mês de setembro, a gente vai mudar mais uma vez as dinâmicas dos nossos eventos aqui no NAC, né? Como vai ser esse momento de início das aulas, início da monitoria, vocês vão estar ajustando ainda a vida de vocês nas disciplinas, nas matérias. A gente vai dar uma reduzida nessa quantidade de eventos, que a gente vem fazendo eventos toda semana, né? Muito possivelmente a gente vai fazer um curso que a gente está fechando ainda, de 2 dias, de 2 semanas. E a gente vai fazer um evento na coordenação, via coordenação do curso, para poder tirar as dúvidas de vocês sobre esse período, né? Esse período de 2020.1 que vai começar agora, com relação à frequência, jubilamento, um monte de coisa que vocês estão com dúvidas aí. A gente deve fazer esse evento na segunda semana de setembro. Então, o que eu vou pedir para vocês fiquem de olho nas redes sociais. Sigam as páginas do Instagram, do Cacique, do Facebook, do VCO, de tudo que vocês puderem. Fiquem também de olho no IDUF de vocês. A UF manda várias informações via IDUF, vocês às vezes acessam um pouco, mas fiquem de olho no e-mail de vocês, da UF, e também no IDUF, porque lá a gente vai soltar essas informações de como vai ser, como é que vai ser esse bate-papo que a gente vai fazer com vocês, e também dos próximos eventos que a gente vai fazer aqui no NAC, mas sabem que o mês de setembro vai ser diferente, porque vocês vão estar retornando, a gente também vai estar retornando, né, para essas aulas, então vocês fiquem de olho aí nas nossas redes sociais para saber como é que vai funcionar. E dentro das próximas semanas a gente avisa aí para vocês os próximos eventos, tudo bem? Quero agradecer muito a participação de todo mundo. Muito obrigada por terem ficado aqui até essa hora. Muito obrigada pela participação em todos os eventos. E até a próxima. Se cuidem e até a próxima.